Cruz Maltina, tô chegando na área com mais um vídeo aí pra gente opinar o que foi Bragantino 2, Vasco 1, jogo que acabou agora há pouco em Bragança Paulista. Infelizmente o Vasco encara aí sua primeira derrota na competição e logo aí na segunda rodada do Brasileirão. Vasco jogou bem? Não. O Bragantino jogou bem? Também não. Os dois times jogaram um futebol meio que burocrático, morno. Óbvio que foi um jogo de ações ofensivas de ambos os lados, né? Um jogo corrido, digamos assim. A bola não parava, mas também não teve assim muitos lances e emoções nesta partida. O que determinou essa derrota do Vasco, meus amigos? O Vasco entrou desligado. O Vasco entrou retraído nessa partida, dando campo ao Bragantino, que através de uma falha, né, bizonha do Léo Jardim, que vinha sendo aí o melhor jogador do Vasco aí nessa temporada, acabou aí conseguindo o seu gol. E aí o Vasco teve que atacar. Até aquele momento, o time do Vasco era um time acomodado, um time burocrático em campo, nada perto do que a gente viu diante do Grêmio. Enfim, o Vasco tomou o gol, começou depois a criar mais jogadas, né? Chegou próximo do empate, ainda no primeiro tempo, mas infelizmente isso não foi necessário para que o Vasco fosse para o segundo tempo com uma igualdade no placar. Veio o segundo tempo, aí o Ramon Dias mexeu em algumas peças, mexeu na mentalidade da equipe e mexeu também taticamente. Botou o Vasco mais para o ataque, mais voltado para o ataque. E aí o Vasco conseguiu, depois de muitas tentativas, o Verratti, né, com bola na trave, passando rente ao goleiro, o Verratti conseguiu fazer o dele após aquela linda triangulação ali com o David, com o Ryan. E aí o oportunismo do Verratti determinou esse empate. Só que aí, meus amigos, o Vasco cometeu um erro que vinha cometendo já em jogos passados, até na temporada passada, de recuar. O Vasco recuou, né, dando campo ao Bragantino de acreditar. O Bragantino acreditou, o Vasco parou de ser incisivo, parou de ter aquela atitude em campo e não procurou, não buscou aquele gol. Eu acho que o Vasco tinha futebol para buscar aquele gol ali. E no final ali, na metade para o final, o Bragantino foi premiado com aquele lance de sorte, né, do jogador chutar e a bola entrar lá onde a coruja dorme. Enfim, era um jogo para o empate? Perfeitamente. É o que eu acabei de falar nas minhas redes sociais. Se justiça fizesse parte do futebol, esse jogo, o resultado mais coerente seria um empate. Mas a gente também tem que enaltecer aí o seguinte: pontuar os erros do Vasco, erros individuais, algumas falhas bizonhas, óbvio, a sorte do Bragantino aí, né, nessa partida, e o fato que o Vasco não teve esse mesmo rendimento que teve diante do Grêmio. Diante do Grêmio, não sei se por ser um jogo de estreia, o Vasco era um time muito mais agudo, muito mais incisivo, muito mais buscando o resultado, e nesse jogo já houve uma certa preocupação, apesar que o Bragantino, né, a gente via ali, não demonstrava muito perigo, né? Não era um time que botava medo na torcida do Vasco. Dessa vez não era um time assim que a gente vai sofrer um gol a qualquer momento. Tanto que o gol deles foi um lance de sorte. O primeiro por uma falha do goleiro e o segundo com lance de sorte. Enfim, o Vasco deu mole nesse empate, né? Digamos assim. Para a gente se falar literalmente, deu mole. Porque o Vasco competiu. E competiu por quê? Porque o Ramon Dias é um treinador que está injetando essa competitividade ao Vasco. Porque o Vasco ainda é um time que joga no limite. A gente tem que enaltecer isso também nas vitórias. Eu sempre falei aqui, o Vasco ainda apresenta limitações. O seu elenco ainda é carente, né? O Vasco hoje, mais uma vez, também pagou um preço caro. Não só pelos erros dentro de campo, como também pelos erros fora de campo. Porque o Vasco não tem aí um banco de reservas condizente com as suas tradições. Ainda falta aí mais investimento do meio para frente. Jogadores que sejam mais agudos, jogadores que transformem aí as dificuldades aí em oportunidades. A gente não viu isso hoje
nesse jogo. Esse era um jogo hoje bom para entrar esse tipo de peça que o Vasco está precisando e que eu cobrava desde o início do ano. As tais peças de reposição que mudem o panorama da partida. E infelizmente, hoje o banco do Ramon não tinha esses jogadores todos. O Ryan entrou, enfim, conseguiu ali ajudar no gol do Verratti, mas ainda é pouco, né? O Vasco precisa de mais opções ofensivas se quiser transformar essa competitividade em algo mais nesta competição aí, nesse Brasileirão. Porque ser só competitivo não adianta. O Vasco precisa de um pouco mais do que isso. E hoje ficou provado isso. Era um jogo que o Vasco poderia ter trazido um pontinho na bagagem, né, que ia ajudar bastante, porque essa é a tônica do Campeonato Brasileiro. Você ganhar dentro de casa e você beliscar um pontinho fora. E ainda havia um clássico pela frente aqui no Maracanã, que perfeitamente o Vasco tem totais condições de derrotar a equipe do Fluminense. Então você imaginava o Vasco trazendo um pontinho, ficando com 4 e vencendo o Fluminense indo para 7, enfim. Seria um baita começo de campeonato aí, uma injeção de ânimo a esse grupo que ainda está aí se constituindo entre trancos e barrancos aí. Mas é isso, né? Eu acho que o jogo de hoje, o Vasco tinha totais condições de sair com empate, deu mole, pagou um preço caro pelas suas falhas bizonhas no primeiro tempo e por alguns erros de desatenção e de posicionamento, e também aliado à sorte aí do Bragantino, que também não foi esse time todo, né? O 2-1 não reflete a hegemonia de um Bragantino. Não foi. O Bragantino também contou com a sorte. Era nítido, na minha percepção, que eles estavam torcendo logo para o jogo acabar. Porque se esse jogo tem mais 5 minutos, o Vasco poderia conseguir um empate. Perfeitamente possível. Mas eu acho que hoje muitos jogadores que renderam bem no início do campeonato não foram lá essas coisas. Caso, por exemplo, do Matheus Carvalho, né? Inclusive foi substituído. Algumas peças não renderam bem, né? O próprio Piton se esperava muito mais desse jogador, né? E hoje o Verratti acabou contribuindo mais, apesar de ter perdido também alguns gols lá no início do jogo. Enfim, meus amigos, jogo para a gente esquecer em termos de resultado, mas é óbvio que o Ramon vai ter que ajustar essa equipe aí, porque vai enfrentar o Fluminense. O Fluminense também vem de uma derrota, de um resultado negativo, perdeu ontem para o Bahia, de virada, e vai querer ir por tudo ou nada aqui com o Vasco. E seria muito ruim o Vasco começar esse campeonato aí com 2 derrotas. Então, que o Ramon possa colocar aí uma solidez, voltar a equipe com uma solidez defensiva lá atrás, né, e fazer com que esse time aí evolua para essa próxima partida aí. Mas, ao meu ver, dava para empatar, dava para trazer esse pontinho na bagagem. Vacilou, Vasco, vacilou, dava para ter, dava para conseguir. Eu queria a opinião de vocês, se vocês concordam com esse meu ponto de vista. E diga também o que faltou mais para esse time conseguir aí, até quiçá, um resultado ainda mais positivo. Então, comente, participe, que amanhã a gente está de volta no canal. Valeu, galera!